Bem, pessoal, hoje vamos ver corrente alternada, vamos começar uma nova etapa, né? Até então nós trabalhamos com corrente contínua, né? Resistores, e agora nós vamos passar a trabalhar com corrente alternada, utilizando também capacitores, indutores, além das resistências, tá? Então, nós vamos ver na aula de hoje que a gente pode trabalhar com tensões alternadas, né? Essas tensões alternadas nós podemos representá-las por uma função senoidal, né? E as funções senoidais, né, por sua vez, também podem ser representadas por fasores, né? Então, nós vamos trabalhar muito com fasores daqui para frente, tá? Então, é importante que vocês entendam esse conteúdo, tá? Bem, mas o que é uma tensão alternada, né? Uma tensão alternada é uma tensão cujo valor e polaridade se modificam ao longo do tempo. Então, aqui você tem uma tensão alternada, né, onde se alterna de positivo a negativo, depois positivo novamente, negativamente, né? Então, fica se alternando nesse ciclo aqui, tá? Aqui tem uma outra representação de uma tensão alternada, só que aqui é uma onda quadrada, né? Aqui tem uma onda triangular também alternada, tá? Mas para nós o que interessa é essa a senoide, que é exatamente a base, né, da tensão elétrica que é entregue às nossas residências, tá? As indústrias e tal. Então, aqui nós temos alguns tipos de geradores, né? Geradores térmicos, né? Aqui, veja que nos geradores, né, de um modo geral, o princípio é esse, né? Você faz girar um eixo, tá? E na saída dos terminais do gerador, você tem, então, uma tensão senoidal, né? Você tem aqui um outro tipo de gerador, aqui um gerador, um motorgerador, né? Que você tem um motor a combustão, né, acoplado aqui ao eixo de um gerador elétrico, né? Produzindo uma tensão senoidal também. Aqui você tem a representação de um gerador eólico, né? Através dos ventos aqui, essas pás giram, né? E você tem aqui um gerador que vai fornecer também tensão senoidal. Aqui você tem a representação de painéis solares, né? Esses painéis solares captam energia solar e transformam em corrente contínua, né? Então você usa um inversorzinho, né? O inversor ele faz essa função de transformar em corrente alternada. E aqui uma representação mais do equipamento de laboratório, né? Que você pode também ter diversas formas de onda, não só senoidal, como triangular, quadrada, né? Aqui é um gerador de sinais, né? Muito usado em laboratórios. Bem, gente, aqui você tem uma representação de um gerador de corrente contínua simplificado, né? Então, aqui você tem uma bobina, né, com várias espiras, e essa bobina está sendo cortada por um campo elétrico, campo magnético, né? O campo magnético, quando você faz girar com velocidade ômega, né, esse eixo aqui, né, fazendo com que essas bobinas cortem o campo magnético, vai surgir nos terminais dessa bobina um, uma tensão elétrica, né? Então, aqui você tem as fases, um período, né, em que você tem aqui o campo magnético, né, o norte e o sul, né, o campo indo nesse sentido. Você tem a espira, né, então aqui você tem diversas espiras, né, de modo simplificado, aqui nós temos uma espira apenas. E aí essa espira, nesse instante aqui, ela está paralela ao campo, né, veja que o movimento é no sentido horário, tá? Então, está paralelo aqui ao movimento, então você não tem nenhuma tensão sendo produzida nesse instante. Aqui ela continua a girar e aqui ela chega a ficar perpendicular ao campo, né? Então você tem tensão máxima, é quando ela está cortando mais as linhas de campo. Tensão máxima, tá? Você tem 90 graus aqui, ou π sobre 2, né? 0 π sobre 2, né? Radianos, aqui é graus. Continua girando, chegamos a 180 graus.
180 graus, novamente paralelo com o campo, né? Você não tem nenhuma tensão produzida. 270 graus, né? É a situação similar a essa, só que no sentido oposto, né? E aí você tem uma tensão máxima negativa. E, por fim, 360 graus, ou 2π, né? Aqui é π, aqui é 3π sobre 2, aqui é 2π, fechando, então, o ciclo de 360 graus. Tá? Então, veja que nos períodos 0, π e 2π, né? 0, 180 e 360, você tem, então, tensão zero. Tá? Então, isso é o ciclo completo. Aqui nós temos uma hidrelétrica, né? Tem aqui a turbina. A, a água vai empurrar essas lâminas, né? Fazendo com que isso aqui gire, né? É um eixo acoplado aqui com a bobina, né? E o campo magnético fazendo que haja geração de corrente alternada, tá? Então isso aqui fica aqui dentro, tá, gente? Aqui tem um corte, né? Que dá para ver melhor, né? Então aqui é um gerador, a água vai passar por esse duto, né? Tem as comportas que fazem com que passe mais ou menos água, tá? Então isso aqui gira, né? Acoplado a isso, no eixo tem um gerador, tá? E aí você transmite isso aqui através de linhas, né? Linhas de transmissão, né? Você passa por estações de distribuição, né? Onde você, subestações, você pode elevar ou abaixar. Nesse caso aqui, você está elevando a tensão, né? A tensão aqui é mais baixa, eleva a tensão aqui para que haja uma perda de potência menor, né? Quando as perdas são menores quando a tensão é maior. Tá? Então, a subestação próxima à usina, ela vai elevar essa tensão a níveis muito altos, né? Então, aqui uma outra representação da transmissão de energia, né? Então, você tem o gerador e aí você tem as linhas de transmissão, tá? Transformador eleva a tensão e essa tensão elevada vai para os diversos centros urbanos, né? Aqui tem uma representação de uma usina nuclear, o princípio é o mesmo, né? Você, através de um processo térmico, você aquece água, né? E essa água aquecida vai girar o eixo, né? Que está acoplado a um gerador. Esse gerador, então, o processo é o mesmo, né? Você eleva a tensão e aí transmite para a cidade. Bem, gente, aqui nós temos a representação de uma senoide, né? Então, o que é uma onda senoidal? Você tem aqui a função básica, né? Você tem a tensão instantânea, né, em relação ao tempo, e você tem a senoide, né, a função seno, né, de um ângulo ômega t, né? Então, essa função aqui tem um valor máximo, Vm, aqui, tá? E menos Vm aqui, né? Aqui. Esse Vm é o valor máximo, então esse aqui vai ser o argumento da senoide, né? Onde o ômega vai ser a frequência angular em radianos por segundo. Tá? Então, radianos por segundo vezes o período, o tempo, né? Nós temos aqui um ângulo em radianos. Veja que eu posso representar a forma de onda aqui, né? Usando os ângulos em radiano, né? Poderia ser em graus, né? E aqui o período, né? Então, você tem aqui o período total, né? De 0 a 2π, né? E daqui para cá. Aqui metade do período, né? Em π, e aqui t sobre 2. Ok? Então, veja que aqui é a variação, gente, uma forma de onda que varia em função do tempo, né? Por isso nós dizemos que essa é uma função no domínio do tempo, né? Eu posso obter o valor eficaz dessa onda, né? O valor eficaz ou RMS. Muito comum se usar esse termo RMS, né? Do inglês root mean square. Então, o que significa o valor RMS? Né? Nossas residências, nós temos 220 volts RMS, 220
valor eficaz, né? Esse valor corresponde a uma... Se eu fosse, né, obter a mesma potência em corrente contínua, né, esse seria o valor da tensão, né? Então, essa é uma representação para padronizar a questão da potência, né? Como trata-se de uma forma de onda periódica, né? Isso tudo vai se resumir só a o valor máximo dividido por raiz de 2, certo? Então, o valor eficaz é um valor abaixo do máximo, né? Então, o valor máximo aqui, no caso das nossas residências, é dos 311 volts, né? O valor eficaz é mais ou menos por aqui, né? Que é 220 volts. Então, aqui eu tenho três formas de você medir o período, né? Você tem aqui o período medido de um mesmo ponto da subida da onda, tá? Um ciclo, né? Ou através dos picos, né? Podia ser os picos positivos ou os picos negativos, né? Ou através do cruzamento com o eixo X, né? Aqui nós temos três formas de onda com períodos diferentes, né? Ou seja, frequências diferentes. O período é dado por 2π sobre ômega, né? E a frequência, né, em hertz é inverso do período, né? Então, a frequência angular é 2 vezes 2πf, né, frequência em hertz. Então, aqui, quando o período, né? Aqui o período de 1 segundo, né? Você tem uma frequência menor, tá? E aqui você vai aumentando a frequência, né? Que o mesmo período, né, de 1 segundo, é, na verdade, desculpa, o período de 0,4 segundos, né? A frequência é maior, né? E aqui você tem um período de 0,5 segundos, né? Meio segundo, tá? Então, as frequências são diferentes, tá? Aqui a forma genérica da onda senoidal, tá? Então, a forma genérica, né, surge esse fator aqui, φ, né, ou θ, né? Geralmente o pessoal costuma usar θ, né? O φ é o ângulo de deslocamento em relação ao eixo Y, tá? Então, se nós temos uma onda atravessando a origem, né? Você tem, então, a onda cujo φ é zero, né? Essa onda aqui mais contínua, né? Aqui você tem uma onda que ela está deslocada, φ em relação ao eixo Y, tá? Então essa onda ela é representada por esse φ lá na frente, né? O argumento do seno passa a ser ômega-t mais φ, tá? Então essa onda aqui, ela está adiantada em relação a essa, tá? A gente vai usar muito isso em fasores, né? Uma onda está adiantada em relação a outra ou uma está atrasada em relação a uma outra onda, tá? E esse ângulo vai ser essa representação. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma onda cossenoidal, né? O cosseno, a diferença do cosseno e o seno é só um ângulo de 90 graus, tá? Mas a gente vai usar mais cosseno, né, durante o nosso período aqui do curso, porque eu posso representá-lo diretamente na forma de fasor, né? A gente vai ver isso já já. Então, nessa equação aqui, nessa função, né, eu posso tirar o valor máximo, né, que é 12. Eu posso tirar o valor ômega aqui, tá? 50 radianos por segundo, vai estar sempre coladinho aqui com T, né? Eu posso tirar o ângulo de deslocamento, o φ, né? 10 graus, tá? E o período que é dado por 2π sobre ômega, né? 0,12 segundos. Ok? Bem, trabalhar com ondas senoidais, fazer equações usando ondas senoidais ou cossenoidais, é meio chato, meio complicado, tá? Então, geralmente o que se faz é transformar de uma forma para outra, uma forma senoidal para uma forma fasorial, tá? Então, essa forma fasorial, né, é representada por um fasor. O fasor é um vetor, né? Um número complexo que representa a amplitude e a fase de uma senoide, tá? Então, fica muito mais simples a gente fazer, trabalhar
operações matemáticas usando o fasor. Então, o fasor, gente, ele é um número complexo, tá? Então, nós vamos trabalhar a partir de agora com números complexos, não mais números reais, como nós fizemos lá na primeira unidade, tá? Então, o número complexo, ele tem uma parte que a gente chama real, que é esse x, e uma parte imaginária, que é esse númerozinho coladinho com esse j, tá? Muitas bibliografias usam até um i aqui, ao invés do j, né? Mas, nesse caso aqui, em circuitos elétricos, é mais comum usar um j mesmo para não confundir com um i de corrente, tá? Então, esse j, gente, no conjunto dos números complexos, ele é representado pela raiz de menos 1, né? Que no conjunto de números reais, isso aqui não existe, né? Então, quando eu estiver lidando com j, na realidade seria a raiz de menos 1, tá? Então, aqui eu tenho diversas formas de representar um fasor. Eu tenho a forma tradicional, que é a forma polar, que a gente chama, ou a forma retangular. São as duas formas mais usadas, tá? Mas a gente pode usar também a forma exponencial, certo? Mas, como eu falei, né, as formas mais usadas são a retangular e a polar, certo? Aqui eu tenho a representação de um fasor, tá? Esse fasor tem módulo, tem tamanho R, tá? Que está bem aqui, ó, o módulo dele, e um ângulo φ em relação ao eixo X, tá? Aqui. Eu posso representá-lo na forma retangular, né, que é essa aqui, né? Pegando as projeções X e Y aqui, ó. X em relação ao eixo X e Y em relação ao eixo Y, tá? São essas duas formas aqui nós usamos. Então, eu posso fazer a transformação dessa forma para essa e vice-versa, tá? Então, eu posso, a partir da forma retangular, encontrar o módulo, né, desse fasor usando Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras, R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? E se eu tenho o ângulo, né, eu posso usar a tangente é menos 1, o arco tangente, né? Eu faço o cateto oposto, né, dividido pelo cateto adjacente, né? A tangente é menos 1, eu encontro, então, o ângulo, tá? Isso estando na forma retangular para obter a polar. Se eu quiser o contrário, né, quiser obter a retangular a partir da polar, eu uso cosseno e seno, né? Lembrando que o cosseno é cateto adjacente ao ângulo dividido pelo o módulo, né? E o cateto oposto vai ser o módulo vezes o seno do ângulo. Tá claro aqui, gente? Então, uma outra forma não muito tradicional de se usar é a forma exponencial, né? É o módulo vezes exponencial Jφ. Aqui eu tenho as operações básicas com fasores, né? Eu posso fazer a soma de fasores, né? Como é que é a soma de fasores? Eu somo as partes reais, né? E separadamente somo as partes imaginárias. As partes imaginárias tem o J coladinho aqui. Já na subtração, eu faço o processo inverso, né? Eu subtraio as partes reais e separadamente subtraio as partes imaginárias. Já a multiplicação de dois fasores, eu multiplico os módulos e somo os ângulos, né? E aqui na divisão eu divido os módulos e subtraio os ângulos. Eu tenho ainda o inverso de um fasor, né? Quando eu faço o inverso de um fasor, eu rebato o ângulo. Se o ângulo estiver no denominador, eu passo para cima com o sinal oposto. Se tiver negativo, passa a ser positivo. Se tiver positivo, passa a ser negativo.
A raiz quadrada de um fasor, eu tiro a raiz quadrada do módulo e divido a fase por 2. E o conjugado, tá, de um número complexo, representado por esse asteriscozinho aqui, tá, eu faço a troca do sinal, né? Então, se tiver na forma retangular, se tiver menos, passa a ser mais, se tiver mais, passa a ser menos. Se tiver na forma polar, eu também troco o sinal da fase aqui. Na forma exponencial, eu troco esse sinalzinho aqui, tá? Então, quando você tiver a situação em que o J estiver no denominador, né? Então, se eu quiser o inverso de um J, um sobre J, eu passo esse J para cima com sinal negativo. Beleza? Então, gente, eu posso transformar no domínio do tempo, que é a onda senoidal, né? No domínio da frequência, tá? Vou já explicar por que esse termo frequência. Aqui o domínio da frequência é o domínio dos fasores, né? Eu tenho aqui uma onda cossenoidal, né? E eu vou transformá-la em um fasor. Então, segundo a identidade de Euler, né? Vocês devem ter visto isso em um curso de cálculo aí, né? Ele me diz que essa representação aqui pode ser dessa forma aqui, tá? Onde RS aqui é a parte real desse número aqui exponencial, tá? Ou seja, aqui já fasor, né? O fasor vai ser o I máximo, né? O valor máximo aqui, multiplicado pelo exponencial de Jφ. Ou ainda na forma de fasor, tá? Então, onde vai ter o valor máximo aqui e a fase aqui, ok? Eu posso passar direto dessa fase aqui para cá, trazendo esses dois valores para cá. Aqui eu tenho graficamente essa representação da forma no domínio do tempo para o domínio da frequência, domínio da senoide, né? E aqui você tem o fasor, né? O domínio dos fasores, tá? Então, aqui você tem uma coisa dinâmica e você tem aqui esse dinamismo representado pelo giro do fasor numa velocidade ômega, né? A frequência angular, tá? Então, isso aqui representa uma onda senoidal, certo? Então, aqui o domínio do tempo e o domínio dos fasores, ou domínio da frequência. Aqui eu tenho dois fasores, pessoal. Aqui você tem um fasor de tensão, aqui, ó, esse Vzinho, e um fasor de corrente aqui. Eu posso representar um fasor em relação ao outro, né? Se um está atrasado ou adiantado em relação ao outro. Então, nesse caso aqui, a tensão, o fasor de tensão está adiantado, tá? Em relação ao de corrente. Lembrando que isso aqui são fasores que estão girando no sentido anti-horário, né? Velocidade ômega, tá? Então, se está no sentido anti-horário, esse cara aqui, ele saiu primeiro que esse, tá? Eu posso dizer que a tensão está adiantada em relação à corrente, ou a corrente está atrasada em relação à tensão, a mesma coisa. Certo? Então, aqui sempre será o eixo dos números imaginários e aqui a representação do eixo dos números reais, tá? Bem, eu posso representar um fasor sempre quando ele estiver na forma cossenoidal. Se ele estiver na forma senoidal, eu tenho que fazer uma pequena transformaçãozinha, tá? Para cosseno, que é diminuindo 90 graus no ângulo de defasagem, tá? Seja no caso de tensões ou de correntes, tá? No caso de cossenoides, não, aí é direto, você pega o valor da corrente máxima, ou tensão máxima, e o deslocamento aqui no caso θ. Bem, em relação a derivadas integrais, né? Se eu fizer a derivada de uma onda senoidal, eu vou obter essa representação, que pode ser obtida também dessa forma aqui, exponencial, tá? Isso aqui, gente, representa, então, a forma já fasorial, tá? Então, eu posso, sempre que eu tiver uma derivada de uma função
no domínio do tempo, né? Uma senoide ou cossenoide, eu posso representar no domínio dos fasores, simplesmente pegando o valor do fasor e multiplicando por j ômega, tá? Por isso que se diz aqui o domínio da frequência, né? Porque vai surgir aqui esse ômega. Se eu tiver uma integral de uma função cossenoidal ou senoidal, eu simplesmente divido por j ômega, tá? Para obter o fasor. Ok, gente? Então, por hoje ficamos por aqui. Vamos fazer alguns exemplos em seguida para ficar mais claro essa ideia de números complexos. Ok?